Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento de todos os tipos de culturas. Dessa vez o nosso assunto vai ser a cultura da laranja, a citricultura, e vamos verificar aí as estimativas do Fundicitros para essa atual safra de laranja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vinícius Trombin, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safras do Fundicitros. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vinícius. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Pela oportunidade, o prazer é todo nosso aqui do Fundicitros de poder falar aqui nesse canal. Muito obrigado. Vinícius, vamos começar primeiro passando os números dessa nova estimativa de vocês para essa safra e principalmente destacando o que mudou do último levantamento para esse divulgado nessa semana. Então, esse já é a terceira reestimativa da safra, né? A primeira foi em maio e é a terceira vez também que a safra tem uma quebra, né, nas reestimativas. Então, agora, essa quebra, ela soma 6,52%, desde a primeira, né, que foi realizada em maio, e se comparado à safra anterior, a quebra é de 30,45%, que é o pior índice da nossa série histórica desde 1988, de uma quebra de uma safra para outra. Vinícius, a gente já comentou aqui, né, todos esses fatores que influenciaram essa redução de safra, as condições climáticas na região produtora, a falta de chuvas. No final de 2020, esse começo de 2021, a gente teve uma melhora desse cenário, né? As chuvas voltaram. Isso não foi suficiente para, de repente, recuperar algumas áreas desses produtores? Sim, as laranjas que foram colhidas, na maior parte delas, nesse período mais chuvoso, elas ganharam peso, né? Foi o caso aí da laranja pera. Ela saiu de uma projeção que a gente estava tendo de 148 gramas por fruto para um peso de 153 gramas por fruto já colhido, né? Mas essas chuvas tão volumosas que aconteceram em dezembro, até a recorde pelo menos da última década, né, já voltou em janeiro àquele quadro de escassez de chuvas. E aí essas laranjas de agora para frente, né, que foram colhidas em janeiro e vão ser colhidas até o final da safra, que são as laranjas tardias, essas reduziram o peso da projeção do peso do que elas vão atingir na colheita. Por isso houve uma compensação. Então as laranjas pera ganharam mais peso nas chuvas, mas as tardias reduziram o peso projetado para elas, por conta desse quadro de escassez que voltou a predominar no cinturão citrícola a partir de janeiro de novo. E aí, Vinícius, pensando daqui até o final dessa safra, você comentou nessa expectativa de que essas próximas laranjas, as tardias, tenham uma diminuição desse peso. A gente deve ter o fechamento dessa safra quando? E aí existe uma expectativa de que esse número possa ser, o número final, ser ainda menor do que essa última reestimativa? Bom, vamos lá. A safra ela vai fechar nosso encerramento da safra, ele vai ser apresentado no dia 12 de abril. Então, logo a gente já encerra a safra. Existe uma expectativa de uma redução da safra em função das árvores que morreram e não foram colhidas, né? Então, essa quantificação ela está sendo feita em paralelo à atualização do inventário de árvores, e ela vai ser apresentada no dia 12 de abril. Então, esses frutos que deixaram de ser colhidos podem reduzir esse número de 269 milhões de caixas que foi apresentado agora em fevereiro. E aí, Vinícius, além dessas questões climáticas, como é que a questão fitossanitária de doenças também interferiu nas movimentações dessa safra? Bom, nós tivemos aí bicho-furão, greening, pinta preta, leprose, né, de novo, como agentes importantes na queda, né, de frutos.
A nossa queda ela é a mais alta também, desde quando a gente começou a medir, de 2015 para frente. Então, é a mais alta taxa de queda que a gente já mediu aqui no Fundecitrus. As doenças elas tiveram um peso importante, mas com certeza o que fez essa taxa aumentar tanto foi, o que você disse, a seca e as temperaturas muito altas que aconteceram no desenvolvimento dessa safra, né? E aí, se a gente projetar já a próxima safra, o ciclo de desenvolvimento dessas árvores, essa chuva que aconteceu em dezembro, as perspectivas que a gente tem daqui para frente, a gente pode esperar um cenário melhor para a próxima safra do que a gente acompanhou nessa? As chuvas de dezembro realmente melhoraram as nossas expectativas em relação à próxima safra, né? Nós vimos num clima muito seco, e os frutos não estavam aparecendo, as floradas estavam muito tardias, então essas chuvas de dezembro ajudaram. Agora, esse trabalho de quantificação, ele é extremamente importante, ele é um trabalho minucioso para dar segurança para o produtor quando o Fundecitrus anuncia o tamanho da safra. Então, esse trabalho está sendo feito e ele vai continuar até o mês de maio para, então, termos aí um número confiável do tamanho da próxima safra. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da safra de laranja no cinturão citrícola aqui de São Paulo, de Minas Gerais. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço aí a todos os produtores, né, que têm permitido que nós façamos esse trabalho em suas propriedades. Aproveitar esse canal para agradecer e lembrar aí das preocupações do momento, né? Então, o controle do cancro, controle da pinta preta e também controle do psilídeo, que tem que ser permanente para o combate do gringo. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer esses números finais com o fechamento aí dos levantamentos de safra do Fundecitrus. Muito obrigado. Até mais, até logo. Obrigado. Nós que agradecemos. O Vinícius Trombini, ele que é o coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus, conversou com a gente para reestimar o tamanho da safra de laranja do cinturão citrícola de São Paulo e de Minas Gerais, um levantamento que o Fundecitrus faz periodicamente ao longo de todo o desenvolvimento da safra. Esse foi a terceira reestimativa de produção, de produtividade da safra de laranja e pela terceira vez uma queda na expectativa de produção. Vinícius destacando que essa é a pior safra de pelo menos dos últimos 30 anos, conforme já tinha sido anunciado até mesmo na última estimativa de safra divulgada pelo Fundecitrus. Agora, novamente, uma nova perda. Mesmo as chuvas do mês de dezembro de 2020, que até ajudaram, de alguma forma, alguns pedaços dessa produção, não foram suficientes para elevar essa produtividade. O Vinícius destacando que alguns tipos de laranja que foram colhidas agora nesse início de 2021 tiveram um ganho de peso devido a essa chuva de dezembro, mas as chuvas já voltaram a ficar escassas, então essas laranjas que vão ser colhidas daqui para frente, as laranjas tardias dessa reta final de safra, vão voltar a perder peso, voltar a perder número de laranjas por caixa, então a situação volta a ficar negativa, a expectativa é bastante baixa para a produção de laranja nesse ano, nessa safra 2021. Vinícius destacando que, por outro lado, a expectativa para a próxima safra, safra 21-22, ela volta a crescer. A expectativa era preocupante, a mesma seca, a mesma estiagem que prejudicou a produção nesse ano já começava a causar efeitos na próxima produção. Essas chuvas de dezembro ajudaram bastante, algumas áreas com floração atrasada, dificuldade para o crescimento dos frutos tiveram uma melhora de situação com essas chuvas, então a expectativa é de que o cenário para a próxima safra possa ser melhor do que a desse ano e aí sim a produção de laranja aqui no cinturão citrícola de São Paulo e de Minas Gerais volte a crescer. Claro, a gente vai seguir acompanhando tudo isso. No mês de abril, o Fundecitrus vai divulgar o seu fechamento, o encerramento com os dados finais da sua safra e claro que o Notícias Agrícolas vai trazer tudo para você. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.